Meus amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, pastor Uri Barros. Sirvo a Deus na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 3 da Lapa, aqui no estado de São Paulo. E quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que nós temos de encerrar um trimestre. Nós estaremos estudando hoje a nossa lição de número 14, que, permitindo Deus, será ministrada no dia 31. Claro que algumas igrejas já anteciparam, né? Mas nós queremos agradecer a Deus por este ano de escola dominical, que o Senhor nos concedeu grandes ensinamentos, crescimento para a igreja do Senhor, para a moral e para a ética da igreja do Senhor. Quero agradecer a Deus por você, aluno, por você, professor, que se esforçou, que participou, que interagiu, que colocou à disposição do reino o seu conhecimento para que a escola dominical acontecesse. Quero agradecer em especial a nossa igreja aqui no setor da Lapa, na pessoa do pastor Elias Camilo e o pastor Paulo de Tarso, são nossos pastores setoriais aqui, e também ao pastor Renato e Ari Ferreira, que são nossos superintendentes, que durante esse ano têm criado muitas estratégias para o desenvolvimento e o crescimento da escola bíblica dominical. Que Deus abençoe a todos vocês, e cumprimentando eles, agradecendo a eles, eu agradeço a você, professor, a você, aluno, que participou este ano. E se não participou, se esforce, coloque dentro do teu planejamento, dentro da tua estratégia para o ano de 2024, permitindo o Senhor, Ele não voltando, nós participarmos da escola bíblica dominical, que é uma escola que nunca nos formamos e temos constantemente crescimento para todas as faixas etárias. Deus abençoe aos nossos irmãos. Esse último trimestre nós estudamos sobre missões, sobre a matéria de missiologia dentro da igreja, e fomos despertados para o desenvolvimento da obra missionária, seja ela local, seja ela transcultural. E eu quero crer que o Senhor, que o Espírito Santo liberou sobre a sua vida, despertou no seu coração o desejo missionário de levar a palavra de Deus a todos aqueles que precisam. E nós, no dia 31, agora, a lição de número 14, ela fala a respeito das missões e a volta do Senhor Jesus. Como é que está atrelado? Então o texto áureo está aí em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 14, que nos diz o seguinte, o texto áureo: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O texto áureo diz que a verdade prática diz que a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Então nós temos dois tópicos aí que nós vamos trabalhar, que é alcançando o mundo até a volta, até que Cristo volte, e a volta de Jesus atrelada à obra missionária. Então nós queremos rapidamente trazer para você, professor, e para você, aluno também, alguns pensamentos a respeito da obra missionária. Há uma linha muito grande de debate, e eu queria trazer, alguém está falando, pastor, Jesus só vai voltar quando eu terminar, quando nós pregarmos o evangelho a todas as pessoas. Se fosse assim, nós estaríamos limitando a Deus. Nós estaríamos colocando o Senhor dentro de uma caixinha e falando, não, não vou pregar agora, porque daí eu ganho um pouco mais de tempo para evangelizar as outras nações, quando na verdade não é bem desta maneira. Então nós temos uma teologia chamada teologia da iminência. Teologia da iminência. Teologia da iminência, ela tem três pedestais, três pilares. O primeiro é a certeza, o segundo a incerteza, e o terceiro é a desnecessidade de sinais para a volta de Jesus. Pastor, como que é isso? Certeza, incerteza, desnecessidade? Eu explico. O primeiro pilar da iminência, da teologia ou a doutrina da iminência, é a certeza. Certeza que Jesus vai voltar. Né? Ele pode vir a qualquer momento, a qualquer hora. Se nós olharmos aí Mateus capítulo de número 24, a partir do verso de número 36, diz, porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu e nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Né? E como foi dito, como foi nos dias de Noé, preste atenção, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam,
casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Veja só, Noé entrou na arca, versículo de número 39. Aí é que tem a grande sacada. E não o perceberam. Noé está construindo a arca, um grande barco, uma grande embarcação. As pessoas não tinham noção do que era chuva, né? Eles não tinham noção do que era uma tempestade como nós temos hoje. E todo dia passava alguém lá e perguntava: Noé, o que você está construindo? Ah, isso daqui é um projeto de Deus para a salvação da humanidade, porque vai vir uma grande chuva, vai vir um grande dilúvio aí. Ah, Noé está ficando velho e tal. Então, nós vemos que assim como Noé foi tratado, também estamos sendo tratados nos dias de hoje. As pessoas não acreditam no evangelho que estava pregado. Isso é um dos sinais. Mas olha só, que comiam, bebiam, estavam vivendo as suas vidas. Até que o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Então veja só, Noé entrou na arca. As pessoas não davam atenção para Noé. Noé entrou na arca, ninguém percebeu. Quando é que foram perceber? Continua no verso 39. Até que veio o dilúvio. Então muita gente não vai perceber a falta da igreja, mas vai começar a perceber quando as situações do cotidiano, do dia a dia, da revelação da Bíblia, e muitos desviados, irmãos, muitos desviados, eles vão procurar, isso daqui eu ouvi na escola dominical, isso daqui eu ouvi nos meus dias. Então até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, uma certeza que nós temos, que é o primeiro pilar, é a certeza que Jesus vai voltar. Então, essa certeza precisa estar plantada no seu coração. Há uma coroa reservada para aqueles que esperam a vinda de Jesus. Olha que coisa boa, irmãos. Esperar a vinda de Jesus. Quem espera a vinda de Jesus se santifica. Quem espera a vinda de Jesus se purifica. Tenta fazer justiça. Tenta ser santo cada dia mais ainda. É um processo de purificação. Então, aquele que tem a certeza, né, e está esperando, ele está debaixo da doutrina da iminência. Nós temos o segundo pilar da doutrina, que é a incerteza. Que incerteza? Do momento exato. O dia e a hora, só Deus e o Filho sabem. Então, nós não sabemos, né? Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu. Então, irmãos, este dia, que para nós é uma incerteza, nos faz estar atento. Ele virá como um ladrão da noite para buscar a sua igreja. Então, dentro da doutrina da iminência, nós temos a certeza que ele vai vir e a incerteza de quando ele virá. Ele pode vir hoje. Nós recebemos algumas notícias de que irmãos que faleceram em pleno Natal, na virada de 24 para 25. Né? Jesus voltou antes para eles. Por isso que devemos estar todos os dias preparados para a volta de Jesus. Né? E outra, que é a desnecessidade de sinais. Desnecessidade de sinais. Veja só, irmãos, Noé, Mateus 24, 37, como foram os dias anteriores. Noé está avisando. Vai vir quando? Não sei, mas a arca está ficando pronta. Então não há uma necessidade. Para os irmãos terem ideia, hoje nós temos mais de 7.248 povos que não foram alcançados pelo Evangelho. Mas não que não esteja sendo pregado o Evangelho. Existem países que o Evangelho é proibido para ser pregado. Existem lugares que o Evangelho é proibido chegar até eles. Então alguém está falando o seguinte: não, Jesus só volta quando construir o templo, Jesus só volta... Não, irmãos, quando nós olhamos Mateus capítulo 24, ele mostra o princípio das dores. Esse princípio das dores, o Senhor começa a falar isso por conta de uma pergunta que está lá no versículo 3 de Mateus 24. Estando assentado no monte da Oliveira, chegaram a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja só, quando serão essas coisas, sinais da tua vinda e sinais do fim do mundo. São 3 perguntas. E olha só o que Jesus responde: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vão aparecer, um dos primeiros sinais, muitos falando que eu sou o Cristo. Mas isso já acontecia lá nos dias, irmãos, da igreja primitiva. Muitos aparecendo, se intitulando de Cristo. Quando nós olhamos o segundo sinal, verso 6, e ouvirei guerras e rumores de guerras. Não, nós estamos preocupados porque nos últimos dias a Rússia contra os Estados Unidos, nós vemos a Coreia contra os Estados Unidos, nós vemos as guerras que estão iminentes nesse último dia. Agora imagine os nossos irmãos que já completaram aí seus 80, 90 anos, que viram a Primeira Guerra Mundial, que viram a Segunda Guerra Mundial.
né? Os nossos irmãos na fé, da igreja primitiva, que viram as guerras, que viram as perseguições de Roma contra a igreja, eles esperavam Jesus para aquele momento. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E daí o Senhor fala, né, que é como uma mulher que começa a sentir o princípio das dores. Mas a mulher, quando vai dar à luz, antes disso, ela tem os enjoos, tem todo um processo que precisa passar. A igreja também está passando por isso. Então, irmãos, um ponto que é importante para nós é entender que foi dado-nos uma missão. E o autor, o comentarista, pastor Wagner Gabi, ele coloca aqui, até que seja pregado o evangelho. Então, cuidado com a doutrina da iminência, tá, irmãos? Levem, nós temos a certeza que ele virá, a incerteza de quando ele virá, por isso devemos estar preparados, e a desnecessidade dos sinais. Então, irmãos, tem alguém que está falando, não, tem que cumprir todos os sinais, tá? Nossos irmãos, alguns dos nossos irmãos tribulacionistas dizem que nós vamos, inclusive, entrar dentro da tribulação, e alguns já até defendem que estamos na tribulação, e do jeito que andam as coisas, às vezes dá até para acreditar. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a igreja será poupada disso daí. Nós seremos raptados, seremos raptados. Então, a grande missão, e daí é o tópico, dentro do ponto 1, o tópico 2, a urgência dessa tarefa. Veja só, irmãos, que a missões, a palavra missão, ela vem da palavra latina missione, que ela originou do verbo mittere, que significa uma ação, uma ordem, uma tarefa, um compromisso, uma incumbência, um encargo. Então, foi nos dado uma missão, e por isso que nascem os missionários. E daí no grego essa palavra é o apostolelo, apostelo quer dizer apostelo, da onde nós derivamos para a língua portuguesa a palavra apóstolo, que é alguém que é enviado por ordem para fazer uma missão. E qual é a missão da igreja, irmãos? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós temos, irmãos, que levar esta mensagem até, e o interessante é o tema dessa lição, é missões e a volta do Senhor Jesus. Até quando nós temos que fazer essas missões? A igreja, até quando a igreja tem que fazer essas missões? Até a volta de Jesus. Porque quando a igreja for arrebatada, a igreja não tem mais como pregar. Pastor, então quando a igreja for arrebatada, no período da tribulação e da grande tribulação, não haverá pregadores? Haverá. A Bíblia fala dos 144 mil, a Bíblia fala das 2 testemunhas. Então haverá sim pregação desse período, mas não será mais da igreja. Não será mais a igreja que estará ministrando, pregando essa palavra. E qual é a palavra? É o arrependimento, irmãos. É pregar a palavra de arrependimento. É levar o homem, a mulher, a sua necessidade de reconhecer Jesus Cristo como Senhor, aceitar o sacrifício na cruz, aceitar que é uma pessoa que precisa ser mudada. Então, quando nós pensamos nisso daí, precisamos levar o evangelho. Então, um outro ponto que é importante ainda dentro da urgência é que essa urgência é dada à igreja. Se nós olharmos capítulo de número 25 do livro do Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso de número 19, mostra ali a parábola dos talentos. Então nós vamos ver que ressalta ali a responsabilidade de desenvolver os dons dados por Deus antes da volta de Jesus. Então nós vemos que o Senhor deixou talentos para aqueles homens e que ele voltaria. Então nós temos talentos dados por Deus, impulsionados com dinâmica do Espírito Santo na nossa vida, né, para pregar o evangelho. Então, quando recebemos os dons ministeriais, os dons do Espírito Santo, esses dons eles devem servir para o evangelho de Deus ser pregado às outras pessoas. Segundo ponto, quando nós olhamos João, capítulo de número 4 e o verso de número 35, se os irmãos estiverem com a sua Bíblia, anote aí: não dizei vós que ainda 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede a terra, que já estão brancos para a ceifa. Então, nós vemos que neste ponto, na parábola da colheita, né, enfatiza a prontidão para a colheita, indicando que a obra da pregação deve acontecer antes do tempo, para que a ceifa que está associada à vinda de Cristo aconteça. Então veja só, irmãos, que os campos estão brancos. E a Bíblia mostra que a seara é grande, mas nós vemos que são poucos ceifeiros. São poucos aqueles que se dispõem a fazer. E eu quero
orar ao Senhor e pedir a Deus que você que está nos assistindo seja despertado para ser um ceifeiro nesta última hora. Quando nós olhamos para Mateus capítulo de número 9, Mateus capítulo de número 9 e o verso de número 37. Então disse os seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Aqui mostra, enfatiza a escassez de pessoas que estão preocupadas com esta obra. Então nós precisamos nos despertar, porque não é uma opção, é uma ordenança. O ide de Jesus é uma ordenança. Então, irmãos, precisamos despertar a igreja nos últimos dias para pregoar este evangelho. Quando olhamos Mateus também, capítulo de número 20, o que eu estou mostrando para os irmãos? A urgência da igreja nestes dias para que o evangelho seja pregado. Mateus capítulo 20, a partir do verso 1 até o verso 16, nós temos aqui a parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinda, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou para a sua vinha, e saindo de perto da hora terceira, viu os outros que estavam ociosos na praça e disse-lhe: ide-vos, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram, e saindo outra vez, perto da hora, sexta e nona, fez o mesmo, e saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? E disseram eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: ide vós também para a vinha, que recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores, paga-lhe o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam dinheiro cada um. Vindo, porém, os que cuidaram e haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um cada dinheiro. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualaste a nós que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas veja só, irmãos, mas ele disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não te ajuste tu comigo a um dinheiro? Toma o que é teu e retira, e quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Veja só, irmãos, a última hora, nessa parábola da vinha, destaca que os trabalhadores da última vinha, que a posição que a igreja ocupa hoje na iminência da volta de Cristo, estavam preocupados. Irmãos, se nós olharmos a história da igreja, da nossa igreja, a nossa igreja começou com homens que desbravaram, que não tinham igrejas com ar-condicionado, que não tinham igrejas com pisos bonitos, com bancos almofadados. Começamos com irmãos que desbravaram no meio do mato, irmãos que começaram a evangelizar debaixo do sol, pessoas que foram apedrejadas, mas eles também vão receber, irmãos. O Senhor da vinha, ele continua recrutando. E quem sabe neste ano 2024, você vai ter um encontro através dessa aula. O Senhor da vinha te recruta para fazer a obra missionária, né? E por último aqui eu quero ainda mostrar sobre a urgência da igreja. Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo de número 19 e o verso de número 6, veja só o que nos diz esse texto. 19, verso 6. E ouvi com a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemos, alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. E essas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos pés para adorar, mas ele me dizia: não, olha, não faças tal, sou teu conservo e conservo dos teus irmãos que tem o testemunho de Jesus Cristo, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui destaca a importância da igreja estar pronta para a celebração, né? Nós vemos no convite das bodas que alguém não aceitou o convite das bodas. Foi olhar um terreno que comprou, foi olhar um outro trabalho que tinha feito, foi para um casamento, enfim, tem muitas desculpas, mas o dono da vinha continua nos chamando para a sua obra. Vamos ao tópico 2, né? Esta lição é uma lição um pouco menor.
fala sobre a volta de Jesus atrelada à obra missionária, né? Como nós já falamos aqui, irmãos, nós estamos debaixo da doutrina da iminência. Então, a igreja ela continua sendo dotada e apoiada pelo Espírito Santo para cumprir esta vontade de Deus, né? E é uma relação a um chamado temporal, tá? Esse chamado da igreja, ele é temporal. Veja só que o chamado para a igreja, que soa como um alerta final a essa convocação através das eras, nós estamos vivendo nesses últimos dias, irmãos, dados sinais que se mostram, dadas as condições da obra de Deus, nós vemos que nos últimos dias nós estamos esperando Jesus a qualquer momento. Por isso que precisamos levar essa relação de missão com a volta de Jesus, ela proporciona para a igreja um privilégio de participar ativamente de toda esta obra missionária, de toda essa obra que foi nos dada pelo Senhor. O sucesso da evangelização mundial tem a ver com a promessa da volta de Jesus. Então, irmãos, nós temos que fazer missões, sim, levar o evangelho. E neste último tempo, nós temos ferramentas, nos dias atuais, nós temos ferramentas para levar o evangelho a muitas pessoas. Quais ferramentas, pastor? Nós temos a internet, você está nos acompanhando. Imagine se você compartilhar este link com pessoas de outros estados, que estão em outros países, elas serão alcançadas pela essa palavra. Irmãos que estão, quem sabe, um pouco fracos ou sem propósito, eles serão alcançados por essa palavra que está sendo pregada. Então você tem um instrumento, que é o celular, que é o aparelho celular, que ele pode alcançar o mundo inteiro através da pregação do evangelho. Pasmem os irmãos, talvez os irmãos não saibam, e alguém fala, pastor, então a Bíblia tem acesso em qualquer lugar? Não, irmãos. Para os irmãos terem uma ideia, hoje nós temos a Bíblia física, né, como nós usamos, e temos, graças a Deus, essa liberdade aqui no Brasil, mas nós temos países que é proibida a entrada do evangelho, proibida com pena de morte, inclusive. Pasmem os irmãos, que pessoas não podem fazer uso da Bíblia Sagrada em alguns países. E daí os irmãos podem falar, pastor, mas é só baixar o aplicativo no celular. Inclusive, a Bíblia Sagrada é proibida de ser baixada no celular. As pessoas, através de tecnologias, de segurança, eles bloqueiam em determinados países que a Bíblia seja baixada. Então você pode falar, não, mas os vídeos sobre o cristianismo, não, são proibidos, são proibidos. Então eles muitas das vezes fazem contrabando de Bíblia para chegar lá. E às vezes, irmãos, para uma comunidade de fé, para uma igreja em países que são proibidos, chega uma Bíblia como essa daqui e os irmãos, com muito cuidado, eles recortam as páginas. E cada um leva uma página para casa e ele medita, ele prega sobre aquilo lá, e eles vão trocando páginas da Bíblia Sagrada. Mas o evangelho, de alguma maneira, chega através dessas pessoas. Estudamos durante este último trimestre sobre o povo muçulmano. Então, os muçulmanos, nós temos testemunhos e relatos que eles estão sendo evangelizados através de sonhos. O Senhor tem dado sonhos aos muçulmanos para que eles se convertam. Nós temos a Índia, que é um país politeísta, que eles têm adoração a tudo que é Deus. E o evangelho às vezes tem dificuldade de chegar lá, mas nós temos irmãos dentro da Índia que estão abrindo igrejas lá, dentro da Coreia, dentro da China. Então tem pessoas que estão pregando, conforme eu falei aqui, nós temos mais de 7 mil povos que não conhecem o evangelho. Então, para os últimos dias da igreja, há necessidade grandiosa, irmãos, de levarmos a palavra de Deus, de pregarmos. Nós devemos agradecer a Deus pelos missionários que o Senhor tem levantado para ir além do nosso país. E se você não pode fazer missão, contribua. Pegue parte do teu salário e contribua com a obra missionária. Apoie um missionário que está chegando do outro lado. Temos que, irmãos, fazer um apelo às missões locais. A tua igreja precisa ser uma igreja missionária. Se ela não pode sustentar alguém que está lá fora, mas que ela sustente alguém que está aqui dentro. Então a nossa igreja precisa ser uma igreja com visão missionária. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, que tem apoiado as missões culturais, transculturais, missões urbanas, missões locais. Nós temos dentro da nossa igreja departamentos que promovem cultos nos lares. Nós temos todo final de semana a evangelização nas praças. Né? No último dia 17 foi apresentado um relatório do nosso departamento missionário nas missões que nós temos no interior do Brasil, né? Nos ribeirões que nós não conseguimos chegar, pessoas
que não tem internet, que a energia chegou há pouco tempo, irmãos que não têm água, estão chegando lá. Agradecer a Deus, louvar a Deus pela nossa convenção geral, na pessoa do pastor Wellington Júnior, que tem, através do Sename, promovido a construção de uma igreja em lugares que ainda não chegaram igrejas. Então nós estamos voltando a ter uma visão missionária, precisamos. E eu rogo a Deus que o Deus da obra, o Senhor da vinha, desperte você. Há uma chamada, irmãos, há uma chamada missionária para os nossos dias. Eu quero agradecer a Deus. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Então pregue o Evangelho, aproveite. Nós estamos em época de festas e sei que muitos dos irmãos, talvez alguns passarão na igreja, outros passarão em casa, mas quando você estiver em casa, junto com a sua família, ali são pessoas que talvez não conheçam Jesus. Fale de Jesus, leve Jesus, faça missões. Tenha um compromisso de ganhar uma pessoa, no ano de 2024. Cuidar dessa pessoa, discipular essa pessoa, levar o batismo a essa pessoa. Tem esse compromisso. Se cada um de nós ganharmos uma alma, irmãos, nós vamos dobrar hoje o cristianismo, dentro da linha protestante, tem crescido de uma forma sobrenatural, mas nós podemos fazer mais. O crescimento não pode ser somente com o nascimento de novas crianças, de filhos de crentes. Não, a gente tem que buscar almas que estão se perdendo lá fora. E o Senhor conta com você. Se você puder, feche os teus olhos. Eu quero fazer uma oração de agradecimento a Deus por este ano de 2023 e rogar ao Senhor que 2024 seja repleto de bênçãos. Amado Deus, querido Pai, eu quero te louvar pela vida do meu irmão, da minha irmã, que nos acompanha agora pelo YouTube. Quero te agradecer pela vida dele, por essa mensagem ter chegado e alcançado a vida, Senhor, do meu irmão e da minha irmã, a vida desta família, desta casa. Rogo ao Senhor que desperte e mantenha acesa esta chama missionária em nossos corações. Nos ajuda a fazer missões. Abençoa as finanças dos seus servos para que possam contribuir com missões. Coloca, Senhor, pessoas ao nosso lado para que possam ouvir da Tua palavra. Coloca palavras nos nossos lábios para que possamos declarar a Tua verdade, o Teu Evangelho a toda criatura. Te agradecemos, Senhor, pelo ano de 2023. Até aqui o Senhor nos sustentou. Ebenezer, colocamos um marco assim, Senhor, neste lugar e agradecemos pelo que o Senhor fez durante esse ano em nossas vidas. Mas sabemos que, se o Senhor não voltar, ainda temos 2024 com muitos desafios. Nos fortalece, nos dá graça, nos dá saúde, Senhor, e condições de viver o Teu Evangelho de uma forma toda especial. Continua abençoando a Escola Bíblica Dominical, a todas as nossas igrejas, professores, alunos, secretários, superintendentes, pastores, a todos que estão envolvidos nesta obra, Senhor, que também é missionária através da educação cristã. Continua abençoando a cada um. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ano, sua passagem de ano de 2023 para 2024 e quero desejar um feliz ano novo em nome de Jesus. Coloque Jesus em primeiro lugar nos seus projetos e com certeza eles acontecerão segundo a vontade de Deus, segundo a sua bondade nas nossas vidas. Deus abençoe a cada um.